Bem, Náutico teve o Elerson no gol, Arnaldo na direita, Felipe Santana, né, da base, né? Felipe Crocodilo. Pronto, Felipe Crocodilo, que foi substituído por Léo Couto em um determinado momento, Ryan e também o Luiz Paulo na esquerda. Igor Pereira, que foi... Oi. Só uma informação, Igor Fernandes não jogou, não estava à disposição, porque vinha numa sequência física e ele foi poupado hoje. Tanto ele quanto o Fagner Alemão. Ok. Igor Pereira, que depois foi substituído por Samuel. Renato Alves, que depois foi substituído por Cauã Maranhão. Patrick Alain, que depois deu vaga para Eduardo. E o Giovani, que depois deu vaga para Hélio Borges. Além de Bruno Mezenga e Paulo Sérgio. Caion substituiu Mezenga e Otussania substituiu Paulo Sérgio. A gente tem os melhores momentos disponíveis aí, Clauber? Temos sim, vamos colocar agora no ar. Então vamos colocar os melhores momentos para a gente poder dar uma acompanhada nesse... em como foi, Escanteio né? aí de Patrick Alain. Chute pra fora. Remate no rebote, né? Igor Pereira. Souza, Renan Bragança, goleiro. Renan Bragança. Nosso querido Renan. Manda um abraço para Souza aí também. Olha aí andando em campo. Cornetada do cara. Eu nem vi, tá ligado? Só vi ele. Eu fiquei sabendo que ele exigiu que o Náutico arrumasse uma saída lá para ele. Olha aí, ó. Felipe aí com a bola, né? Felipe Volta não, Júnior, volta não. Pede mais Caramba, bola. que bola, velho. Paulo Sérgio, Renan Bragança foi bem aí, viu? Peraí, vamos voltar aqui. Quem foi que deu esse passe? Foi Patrick Alain. Felipe Santana, Patrick Alain. Olha isso. Que passe da porra de Patrick Alain. Esse lance aí, eu recebi informação que a bandeirinha, ela deu impedimento, mas dizem que não tava. É claro que não vão dizer que não tava, né? Belíssima bola de Patrick Alain. Eu ouvi alguns elogios hoje, viu? Assim, coletivamente, Náutico se impondo. De mais de uma pessoa, inclusive. Olha a Patrick Alain dando a tapa de primeira ali, ó. Arnaldo. Aí Renato Alves aí. Olha, bom passe. Passe Renato Alves, viu? Esse lance aí, ó. Esse foi o lance do gol, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Esse lance aqui, que Renato Alves dá um passe, isso aqui foi uma chance claríssima de gol perdida por Giovani, tá? Giovani, é. Olha, Renato Alves recebe e coloca Giovani na cara do gol. Giovani tava caindo mais pela esquerda e indo pro meio, assim. E aí é justamente essa infiltração que ele sai na cara do goleiro e perde a chance. E aí, por ser canhoto, atrapalha um pouco essa movimentação, né? Geralmente quem faz ali é um destro. E a informação que eu recebi é que ele poderia ter tocado, tanto o Mezenga quanto o Paulo Sérgio estavam numa condição boa e entrar sem goleiro, mas ele acabou finalizando e não fez o gol. Mas eu acho que vale o registro principal de Renato Alves, né? Renato Alves que, para jogar nesse time, porque a princípio, Renato Alves ele é reserva. O Náutico hoje jogou com Igor Pereira e Renato Alves, que em tese, os titulares vão ser Souza e Marco Antônio. Mas se Renato Alves quiser almejar uma vaga nesse time, ele, além de ser um segundo volante, ele vai precisar ajudar mais esse time. Sabe? Numa situação de Patrick Alain mais nos atacantes ou caia pelo lado direito, Renato Alves assuma de alguma forma a função de armador do time. Não sei se isso vai acontecer na prática, mas se ele quiser ter espaço nesse time, vai ter que procurar isso. E agora, gente, é melhor, né, Atos? Porque, assim, eu lembro do jogo contra o Remo, que ele jogou, e, assim, ele fez a distribuição do time muito bem. Obviamente, não foi chegando tanto ao ataque, mais na área de meio de campo, mas ele consegue ter um lançamento longo bom, ele consegue achar esses passos em profundidade. Então, se ele tiver espaço para mostrar essa melhor característica dele, ajuda mais ainda o jogador. Renato Alves, eu já defini aqui. Eu defini ele da seguinte forma: ele é um jogador ruim e bom ao mesmo tempo. Então, eu acho que se Renato Alves colocar a cabeça no lugar, focar e tiver um bom ano, ele poderia ajudar muito. Agora, ele tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, ele tem uma mania de ver 3 jogadores adversários na frente dele e ele tenta tocar para um companheiro de equipe aonde tem 6 pernas para poder cortar a bola. E ele acaba errando passes bobos até.
Então ele precisa corrigir isso, que eu acho que ele pode sonhar em ser titular desse time. Agora, gente, tem um ponto que eu queria abordar, que foi inclusive algo que Atos trouxe no Twitter, que é em relação à formação na frente, né? Giovani está cumprindo talvez a função de jogador mais aberto pela beirada, deixando o Paulo Sérgio e Bruno Mezenga alternando ali na função de centroavante, como aconteceu em vários jogos no ano passado, vocês acham? É isso. Hoje foi assim. Giovani acabou caindo mais pelo lado esquerdo no primeiro tempo, tá? Giovani não se ouve bem. As informações que chegaram é que Giovani não teve um bom jogo, mas chamando a atenção que ele aparenta ter um bom físico. É um cara que não é grosso da bola, mas hoje ele não estava tão feliz, até porque vai precisar de um encaixe melhor para poder ver como vai se comportar, principalmente a posição dele. Chegaram a falar para mim que ele às vezes fica um pouco perdido. Eu acho que isso é natural. Se ele com a bola aí? Se ele com a bola, eu acho que é, né? Nesse próximo lance aí. Será que é ele? Não, é Paulo Sérgio. É Paulo Sérgio. E é natural, assim, obviamente, por questão de pré-temporada e tudo, mas em relação a perfil de jogador, né? A gente mostrou aqui. O cara é mais um meia aberto pela direita, que usa muito a condução, o drible curto ali, levando para o meio do campo. Você colocar ele aberto pela esquerda, você quebra um pouco a principal característica do jogador, né? Talvez tenha sido por uma necessidade e tal. Ele já jogou fazendo essa função no América Mineiro, mas não é o melhor que ele consegue fazer. Por isso, às vezes, também o cara fica um pouco perdido jogando ali. É claro que a gente tá falando apenas dos melhores momentos, mas eu gostei bastante desses passos que eu estava observando de Patrick Alan, viu? Vamos lá. Tranquilidade. Inclusive, ele fazendo algo que eu sempre critiquei muito ele, Atos, que era de não ter essa objetividade, né? Olha, esse lance aqui, ele é, assim, do que eu vi até agora, foi o melhor lance para mim, tá? Vamos ver o que acontece nesse lance. A gente tem Patrick Alan conduzindo essa bola, numa espécie de contra-ataque, e o Paulo Sérgio tá ali tentando acompanhar ele, o Mezenga tá um pouco mais enfiado entre os zagueiros, tem um outro jogador que eu acho que é o Giovani, e perceba que o Patrick Alan, ele vai achar o Arnaldo, que tá saindo da posição de lateral, por isso que o Arnaldo chamou tanta atenção. Arnaldo, ele tá vindo lá de trás, e ele vai aparecer lá na ponta direita. Porque como o Náutico não tá jogando no 4-3-3, onde os pontas ficam sempre ocupando espaço no ataque, o Arnaldo, os dois laterais no caso, vão ter essa oportunidade de encontrar um espaço vazio, para conseguir atacar o espaço vazio. Perceba que Patrick Alan vai achar Arnaldo lá na ponta direita. Arnaldo chega ponto futuro, né? Ponto futuro, né? Isso, domina. E detalhe, essa vai ser uma jogada que pode virar uma jogada clássica do Náutico. Aonde acha Arnaldo, o Arnaldo tá com espaço, ele vai cruzar a bola, porque qual é o foco de cruzar essa bola? Conseguir achar Mezenga e Paulo Sérgio. Então, pode ser que ou Mezenga ou Paulo Sérgio pegue uma primeira bola, pode ser que espirre para um dos dois de uma segunda bola, e pode ser uma terceira situação, que é o que vai acontecer agora, que é espirrar para um terceiro jogador, que pode ser o próprio Patrick Alan, numa chegada na área, e nesse caso eu acho que vai ser o Giovani, percebam. Nesse caso, caindo pela esquerda, a tendência é que fique para ele mesmo, né? Tem uma travadinha aqui, mas eu vou voltar, ó. Tem um cruzamento, Mezenga tá morto na jogada, Paulo Sérgio toca na bola, e eu acho que sobra pro Giovani. Pois é. É difícil porque a gente está apenas observando apenas os melhores momentos, mas esses pequenos recortes, né, eles trazem uma perspectiva do que a gente pode observar. Talvez de perfil de equipe, né? A bola de Patrick Alan pode parecer bobagem, mas ele colocou a bola onde deve colocar, né? Que é sim, ali, onde o goleiro não sai e qualquer desvio ali é gol. É isso. Vocês têm mais algo a falar, senhores? Dos melhores momentos? Deixa eu terminar aí, tá no finalzinho. Mas que invertida de Igor Pereira. Mais um de Patrick Alan agora, né? A gente percebe que o Náutico tá bem ativo no jogo. Ó, Igor Pereira ali, tá no combate, né? Ele fez o lançamento para Patrick Alan, já estava ali marcando. O Sérgio girou, a bola sobrou para Patrick Alan.
Eu tava por sinal, vocês falando tanto de Patrick Alan. Ou se é Hélio Borges? Pode ser que seja Hélio Borges, já tá no segundo tempo, né? Eu acho que isso foi Hélio Borges. E chutando muito de direita, assim. E chutando bem mal, né? Na verdade, né? Teve 2 boas oportunidades de rebote e não conseguiu encontrar o gol. Vocês estavam falando de Patrick Alan, eu tava lembrando de um vídeo que eu tava vendo esses dias, foi ontem, foi anteontem, talvez, que foi o segundo gol do Náutico contra o Atlético nos aflitos, que a bola foi cruzada, acho que por Matheus Melo, e Patrick Alan, do jeito que veio, ele tocou chapada de primeira, véio. Foi um belo gol de Patrick Alan, aquele gol contra o Atlético, uma pena a gente ter levado o empate logo depois. Mas, Renato, assim, foi uma recuperação de jogo espetacular do Náutico. E o que a gente chamava atenção, acho que foi na terça ou na segunda, sobre o Patrick Alan estar fisicamente um pouco diferente, quem estava lá no CT, isso também acabou chamando a atenção das pessoas. Ele está mais fininho, tá? Ele está mais bem condicionado, tá? E eu acho que talvez a gente veja um Patrick Alan diferente, porque em boa parte da temporada a gente viu um Patrick Alan aquele meia mais lento, tá? Com a condição física, assim, mais pesadinho. E agora talvez a gente veja um jogador diferente. Sobre o Ellerson, o que eu soube foi que foi pouco exigido, mas fez uma bela defesa numa falta de Souza, uma falta no ângulo. Mas assim, o América atacou pouco, então não deu muito para observar nada muito relevante sobre ele. No outro jogo ele tomou gol, mas também não foi culpa dele, né? Nesse jogo não tomou, então ainda não teve um grande teste. Mas, pelo menos, nessa vez que ele foi exigido, foi bem. Arnaldo, acho que Pelé, né? A gente já falou, né? Pelé, né? Kimmich, Pelé, bem defensivamente, fez o gol. Teve mais alguma coisa aí que vocês souberam, João e Atos, sobre Arnaldo? Vítima de. Como é que chama? Etarismo. Olha, o de Arnaldo é isso. Foi um dos consensos, tá? Todo mundo que eu conversei disseram que Arnaldo acabou com o jogo. Não foi só por causa do gol. Disse, pode excluir o gol, que ele acima. Veja só, definiram ele da seguinte forma: ele estava muito acima, não só dos jogadores do América, como dos jogadores do próprio Náutico. Numa condição física especial. Obviamente, a gente sabe que a idade de Arnaldo ele não é mais nenhuma criança. A gente sabe o que aconteceu no ano passado, que ele teve um certo desgaste, principalmente no segundo semestre. A gente torce para que ele tenha feito um tipo de condicionamento. Mas também, calma, ele tem 32 anos, pô. Ele não tá morto também, não. Mas assim, né? Tá falando como se ele tivesse 38, pô. Tudo bem, ele não é nenhuma criança, mas ele tem 32. Veja, tu não tá fazendo piadinha com ele, né? Então, algo ali tem, né? É a cara dele. Sobre... Andou muito no sol. Lembrando que ano passado ele teve um problema com o braço. Vocês lembram disso? Foi. Que atrapalhou muito ele. Ele já tem uma cirurgia nesse braço, né? Que até que demorou a recuperação dele, foi isso. Isso pode ter prejudicado a preparação física dele para a temporada, a pré-temporada dele pode ter sido prejudicada. Tanto é que ele não participou dos jogos iniciais. Ele não participou nem dos amistosos de pré-temporada ano passado, nada. Ele chegou até a perder a vaga na pré-temporada que jogava era Danilo Belão, pô. Bom, continuando aqui, sobre a zaga, né? Ryan, Felipe, pelo que eu vi, eles foram bem, assim, não sofreram tanto também, ajudaram muito na construção. O que me falar sobre Ryan, acharam ele um pouco lento, mas na construção do jogo, dando alguns lançamentos, foi bem. E Felipe, bem seguro, assim, mostrando personalidade, tranquilo. Então foi, pelo que eu soube até então, foram assim, tranquilo, assim, Ryan um pouco mais lento, mais bom na série de jogo, e Felipe ali, o pessoal gostou da personalidade que ele mostrou no primeiro jogo ali, né, formando dupla com o Ryan. Zé Atos. Veja, eu vou passar o feedback que eu recebi, tá? Felipe, um jogador que todo mundo acaba gostando, foi mais um jogo de confirmação, tá? Uma velocidade maior, né, até por causa da idade dele, um jogador muito jovem. Já falando do Léo Couto, que jogou pouco, 10 minutos, só dá para avaliar primeiras impressões no caso aqui, né? As primeiras impressões das pessoas que viram o jogo, que não gostaram tanto, tá? É um cara que rebate as bolas e tal, mas 10 minutos é muito pouco. Mas achou ele um
nervoso e tal, é normal, né? Nunca jogou num time como o Náutico. Agora, o Ryan é o seguinte, apesar de ter sempre o adendo de que ele é um jogador mais lento, até chamando a atenção, e a única bola que ele perdeu, ele acabou segurando o adversário, que tomaria ali um cartão, né? Se fosse no jogo para valer. Saiu para dar muito bote, muitos com sucesso, mas uma das pessoas que viram o jogo chegou a me falar que acha que ele deveria ter diminuído um pouco. Ele estava dando muito combate, mas o compilado das impressões é que Ryan foi o melhor jogador em campo, tá? Ali competindo com o Arnaldo. Mais do que... Ah, tá. Foi mesmo. Não cheguei a... Para mim, pelo menos a análise que eu tive, não foi tão boa assim, não. Para mim falaram de Patrick, Alan e Arnaldo, os dois melhores. Eu tive a mesma informação de Clauber. E aí a gente vendo essa zaga aí, Atos, com o Ryan e com o Felipe, é uma mescla boa, né? Porque o Felipe é um jogador mais novo, que tem uma certa velocidade, então ele consegue até, talvez, nessas antecipações, nessa tentativa de Ryan para marcar um pouco mais em cima, dando botes, pode ser um cara que consiga fazer essa cobertura de maneira mais assertiva, né? Por ser mais jovem, por ter mais velocidade, então talvez essa combinação de zagueiros funcione bem por característica complementar. Felipe, me falaram também que ele ajudou bastante na questão da construção de jogo, achando muito passe em profundidade, muito passe quebrando linha, muito sem ser aqueles passes de circulação, sabe? Achando o lateral, achando um zagueiro. Então, essa construção de jogo passou muito pelos pés dele, e é uma característica que ele tem desde a base, né? Ele concentra muito a saída de jogo por ele, porque é bom fazendo isso. Agora, só uma dúvida com relação a esse campo aí. A formação não seria Patrick Alan, essa linha de 3 mesmo aí, Patrick Alan, Renato foi mais ou menos isso. Mas assim, com movimentação, atacando, né? Movimentação. Assim, mas basicamente é isso aí. Isso. Patrick Alan jogou com muito espaço, tá? Ora, ele, no começo do primeiro tempo, na boa parte do primeiro tempo, ele estava muito centralizado, como o 10 clássico. Mas durante outros momentos do jogo, ele conseguiu cair também pela direita, ocupar esse espaço, esse corredor aí. É um cara que vai ter... minha dúvida era essa. Se Patrick Alan cai para o meio, para virar um 10, aí Arnaldo sobe mais? Isso. A ideia e também. Mas aí vai ficar penso para um lado, né? Falaram que muitas vezes Renato Alves também fez algumas ultrapassagens ali pelo lado direito. Então invertia, né? Patrick Alan e Renato Alves. E até tirando a dúvida aí, José me perguntou se Mezenga e Paulo Sérgio estão trocados. Pelo que eu soube, não. Mezenga saiu mais da área do que Paulo Sérgio. Apesar dos vídeos já tá aparecendo Paulo Sérgio buscando o jogo, mas era mais em contra-ataques. Com o Náutico atacando, era Mezenga mais saindo da área. Mas sempre foi assim. Teve um jogo que eu chamei a atenção do Náutico na Série C, eu não vou lembrar qual foi o jogo agora, que teve uma hora que o Mezenga parecia um meio campo, pô. Conseguindo até segurar bastante a bola, pisar na bola, ele tem um bom corpo, né? Então ele consegue proteger, consegue segurar mais essa bola. Eu acho que naturalmente Mezenga vai ser um jogador que vai ter mais movimentação, mas enfim, aí vai ter que ver na prática. Até porque também se a bola vier mais alta, né? Ele tem a facilidade de ganhar a primeira bola, né? Por cima, né? Então... Ele sai exato, porque se ele ficar na última linha dos zagueiros, ele não vai conseguir disputar essa primeira bola até quando é uma bola quebrada pelo goleiro. Porque geralmente a bola quebrada pelo goleiro, ela fica entre a grande lua e a área adversária, numa zona ali entre o meio campo e o campo adversário. Não fica lá. Ninguém bate um tiro de meta com a bola na meia-lua da grande área adversária. Então, Mezenga sim, ele vai de encontro à bola e naturalmente ele vai acabar ocupando espaço no meio campo enquanto o Paulo Sérgio está mais avançado. Mas eu queria chamar a atenção do Felipe, até por ele ter essa característica que João chamou a atenção, de ele ajudar nessa construção do jogo, gostar de dar uma estilingada, né, João? Se ele encontrar um corredor ali, ele não vai se omitir de avançar nesse espaço, mas é uma posição ali muito, muito delicada, tá? É uma característica muito delicada para um jogador da idade dele. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
que o torcedor vai ter que ter calma, tá? Porque se esperar ele errar um passe tosco assim, no pé do adversário, para poder definir que ele não presta, então é melhor dizer agora que não presta de agora, porque isso vai acontecer, viu? Isso vai acontecer. Vai acontecer aquele passe que ele vai receber a bola e vai dar no pé do camisa 10 do adversário, tá? Se você estiver esperando isso, para estar lá na arquibancada, Renato que tem esse perfil, né? Renato adora pegar no pé de um cara que erra um passe na frente dele. Se você ficar esperando ele errar esse passe para poder definir que ele não tem condição nenhuma e tem que sair do time, isso vai acontecer, então já defina de agora. Já diga que não quer que Felipe jogue, porque isso vai acontecer. E aí eu não estou querendo fazer também, não estou querendo tirar meu corpo fora. Mas para não acontecer um pouco do que aconteceu com o Matheus Carvalho, tá? Porque a gente ali estava embebido na insegurança com o Matheus Carvalho. Eu também peguei no pé do Matheus Carvalho, todo mundo pegou, mas a gente viu que o Matheus Carvalho depois saiu, acabou rendendo dinheiro para o Náutico, e eu acho que Felipe ele corre o mesmo risco de a gente não ter paciência. Por isso que é bom o time começar bem, mas é aquela característica que tu falou, pô. O Náutico hoje não tem espaço assim, para ter um zagueiro que está em desenvolvimento, né? Mas aí todos vão errar isso, Chapa. Do que a gente tem, todos vão errar essa saída. Se ele se tentar só uma mais, coisa. Se arriscar, vai errar. Os caras não tem esse nível assim. Onde Atos fala, Então, onde Atos fala não, Matheus cara. Carvalho, ouça, leia, entenda Matheus Cocão. Fica mais fácil. É porque a gente tá falando aqui, Chapo, numa situação onde a gente imagina que o Felipe esteja em pé de igualdade com a maioria dos jogadores do elenco. Por exemplo, se eu perguntasse a qualquer pessoa que assistiu o jogo hoje lá no CT, nenhum deles diria que Felipe está atrás de Léo Couto, por exemplo. Então, é um jogador que ele tá competindo com jogadores de mercado. Ele aparenta ter essa condição. Então, não é um jogador verde que, sei lá, o Náutico já botou alguns jogadores verdes para jogar, como quem não lembra de Luan, lateral esquerdo, verde. Então, aí é difícil. É um jogador que estava completamente em formação. Felipe é um jogador que, quando joga na base, ele aparenta já está acima daquele nível, tá? Então, enfim, eu só chamei a atenção disso porque é um jogador construtor, gente. Então, passe, ele vai errar em algum momento. Só que a gente acredita que ele venha acertar mais do que erre. Tá no mudo, Cláudio. O meu microfone e o de Cláudio estavam fechados. Eu ia perguntar para Cláudio antes dele comentar se ia querer ir para Marquinhos agora, mas fala aí, Cláudio. Não, a gente tá te ouvindo não, Cláudio. Tá mudo o teu microfone aí, tá com bronca. Enquanto o Cláudio volta, deixa eu falar de Luiz Paulo, que foi um dos jogadores que não foram bem. Voltou? Tá? Voltou. Agora voltou. Eu ia falar do Luiz Paulo, mas pode falar aí, Atos. Foi meio unânime, Cláudio, que Luiz Paulo e Giovani foram dois jogadores que acabaram indo abaixo. Inclusive, e aí também faz sentido, porque muita gente falou que o lado esquerdo esteve muito abaixo. A gente já tem ali o Giovani, tem o Luiz Paulo, e a turma imagina que o Igor Fernandes pode ser, de fato, o titular desse time. Eu ia estar falando sobre essa questão do lado esquerdo, que realmente falaram que não foi tão bem, mas assim, também nada que preocupe não, ainda testa, tá vendo como é que vai funcionar esse lado esquerdo. Pelo lado direito, todo mundo elogiou muito, teve Arnaldo, o próprio Patrick Alan caindo pelo lado direito e indo para o meio. Eduardo também falaram bem dele, o menino da base que entrou, tem 16 anos apenas, mas é um jogador que o Náutico já está tendo uma atenção. Mezengue, Paulo Sérgio, assim, aquela participação protocolar, participando bem do jogo, tentando, chutando. Enfim, não vi muitos elogios, mas também nada muito abaixo do que... Quer dizer, até que Mezengue disseram que talvez não tenha ido tão bem, mas saiu mais da área e tudo mais. Mas... e aí, o que me falaram no geral era que, assim, gostaram da parte física do time. As opiniões que eu vi foi que o Náutico, na parte física, atropelou o América de Natal, assim, de uma intensidade muito grande, ainda na pré-temporada, e o América também, se não começou no mesmo período ali próximo do Náutico, começou poucos dias antes ou poucos dias depois. A diferença não é tão grande assim, para uma diferença tão grande em campo que o Náutico teve física. E falaram muito das variações.
Paulo Sérgio saindo da área em alguns momentos, depois Mezenga mais, Patrick Alain começando pela direita, indo para o meio, Renato Alves também começando como volante e subindo para o meia, o próprio Cauã Maranhão também fazendo essa função no segundo tempo, Igor Pereira com Samuel ali fazendo a contenção, não fizeram grande partida, mas ali fizeram aquele trabalho mais sujo ali na frente da área. Então, as análises que eu ouvi do trabalho, principalmente coletivo, foram bem positivas contra um adversário que não apesar de ser um time de Série D, tem um elenco. O América veio com o time titular, jogou com o time titular, Ricardo Bueno, Luíde, Rafael Jansen, que é o zagueiro, inclusive o Náutico teve interesse. É um time que é um time de Série D, mas um time de Série D que briga para subir. Renan Bragança, que fez uma boa partida, foi bem elogiado também, fez boas defesas. Souzinha. Então foi um bom teste para o Náutico e acho que, além do resultado, né? Para além do resultado, que falar no 1x0 também é fácil, mas as pessoas com que eu falei, acho que Atos falou também, que o João falou, todo mundo elogiando ali esse primeiro teste do Náutico, tanto da parte coletiva quanto da parte individual, claro que com algumas exceções. E o América, ele não tem time de Série D, viu, gente? A América é time de Série C ali do patamar do Náutico, pô. O América não tá brincando aí, não. É folha de 1 milhão, pô. Só falar um pouquinho, Renato, só dessa impressão inicial. Pode, João. Uma coisa que me deixou feliz é que não foi um time travado pela visão das pessoas. O time fluiu muito bem na partida, e isso num primeiro jogo de pré-temporada. Não vou contar com o do Jaguar, porque a maioria dos jogadores que atuaram hoje não atuaram contra o Jaguar. Então, a gente ter essa fluidez já no primeiro amistoso da temporada é um sinal muito positivo, além, obviamente, da preparação física, que talvez seria normal. Alguns jogadores chegaram, por exemplo, o Rayan não chegou há tanto tempo assim, e mostrar uma preparação física boa é bem satisfatório, dá uma animadazinha. Sobre o resultado, não é porque ganhou que agora o resultado faz diferença. Para mim, importa pouco, tirando o fato da tranquilidade, sabe? Antes desse jogo, os ânimos estavam bem animados, bem a flor da pele, assim. Ô, João, deixar zerado, né? Deixar pelo menos zerado, porque se perde, ia ficar uma pressão muito grande. A gente não tá dizendo aqui que tá tudo lindo, maravilhoso, elogiando, tá 10 pontos, não. É zerado, tá zerado. Segue zerado, o bom é isso. Vamos começar, justamente. Começa o ano um pouco zerado, pô. Vocês estão trazendo ponto, porque assim, talvez agora o pessoal consiga normalizar o fato da base ter empatado com o Jaguar. Agora o pessoal talvez vá normalizar, porque percebeu que com um incremento na equipe dos jogadores que já são remanescentes e futuramente vão entrar também os contratados, o time ele vai ter, obviamente, um acréscimo de qualidade, que é normal, contra os adversários, e que o Sub-20 ter empatado com o Jaguar, que é uma equipe da Série A1 do Pernambucano, em jogo treino, é normal. É normal, não tem nada demais. Vamos colocar a entrevista de Marquinhos Santos aqui, depois da realização do jogo treino. Professor Marquinhos, 1x0 contra o América de Natal. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do jogo. Na pré-temporada, às vezes, o resultado não é mais o importante, mas, assim, sobre o jogo em si, queria que o senhor fizesse uma avaliação da partida. Boa tarde a todos. Jogo bom, eu acho que é um adversário difícil, um adversário que vem com estrutura já, né? Desde o início da temporada, uma equipe boa de se enfrentar para que se possa qualificar o trabalho. Podemos colocar em campo atletas permanecentes, né, que retornaram aí já com um tempo maior de trabalho, e outros que entraram no decorrer da partida, onde nós tivemos um saldo muito positivo, não pelo placar apenas de 1-0, né, ou por conta da vitória, mas em especial pela maneira como o time se comportou, taticamente aplicado, taticamente fazendo aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi treinado, né, e nós tivemos aí, eu acredito que um ganho em relação à parte física também, que sustentou muito bem, que soube, né, suportar a partida. Estrategicamente, dentro da proposta, também souberam executar aquilo que foi trabalhado. Então, saio satisfeito para o momento da temporada ou dessa pré-temporada, daquilo que está sendo feito. Queria que o senhor falasse se esse time que jogou hoje, da forma que jogou, está perto do ideal, do que você planeja para a temporada,
E o que é que falta? Se não, o que é que falta para o Náutico chegar no nível que o senhor acha bom para começar a temporada? Não, ainda estamos longe, né? Nós estamos aí, foi praticamente o primeiro jogo treino, né? Com todos os atletas à disposição. Aliás, nem todos, porque os que chegaram no dia 16 ainda não encontram-se em condições de jogo. Eu acredito que no dia 29 já tenha uma gama maior de atletas que se apresente com condições da parte física, técnica, tática, entendendo o conceito e o modelo de jogo. Ainda está longe. Eu acredito que a gente se coloca aí a 30% ainda da nossa possibilidade de crescimento, né? Eu creio que nós vamos chegar para a estreia do Campeonato Estadual entre 60% a 70% para crescer durante a competição e a temporada, sem dúvida nenhuma. Mas eu saio satisfeito por aquilo que os atletas apresentaram, pelo entendimento tático, pela entrega deles, pela disposição, né? E também pela comissão. Acho que a comissão técnica vem fazendo um grande trabalho, né? O Carlos Ayron com o Bruno, né? com o Cris, com o Lucas da parte física, né? O Júnior Matos já preparando nossos goleiros, né? Já é o segundo jogo do Ellerson, né? O Léo também já encontra-se numa condição de estar pronto para que se possa ter a oportunidade. Então eu acredito muito no que está sendo desenvolvido aqui pelo Náutico, acredito muito na nossa comissão técnica e em especial nos nossos atletas. Eu acho que nossos atletas têm trabalhado muito forte para entregar ao torcedor aquilo que ele almeja, aquilo que ele quer ser representado dentro de campo.